Eu cumprimento, saúdo os meus pares do Conselho, ministra Maria Tereza, ministro Paulo Sanseverino, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, os conselheiros, presidente dos tribunais, desembargador Moreira Alves, desembargadora Tereza Caseta, desembargador Cunha Peixoto, não, Cunha Peixoto. Thompson Flores. Thompson Flores, perdão. Está aqui, ó. Thompson Flores. O desembargador Manuel Errades, nosso juiz federal Fernando Marcelo, e o doutor Jacques Veloso, representante do Conselho Federal da OAB, seja bem-vindo. E saúdo aqui o doutor Aurélio Rios, nosso amigo, representante do Ministério Público, sempre bem-vindo à nossa casa. Cumprimento também as senhoras e senhores juízes federais, os senhores funcionários da casa e os nobres advogados presentes. Nós primeiro, verificando o quórum, declaro aberta, então, a sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal. Submeto a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado, que já foi disponibilizada no sistema eletrônico das sessões do TJF. Indago se todos estão de acordo. Estando todos de acordo, declaro aprovado. Vamos dar início, portanto, ao julgamento dos processos. Nós temos um com sustentação oral. Qual é? Sustentação oral. Tem preferência. Esse aqui? Bom, enquanto eu localizo a sustentação oral, o processo número 1 é para referendo. O referendo do despacho CJF 19.795, de 4 de dezembro de 2018, que autorizou a aquisição de veículo para a seção judiciária do Rio Grande do Norte. Se todos de acordo, então o Conselho, por unanimidade, referendou o despacho no CJF número 19.795, de 4 de dezembro de 2018. Também para referência, está em mesa, é o processo CJF-EOF 2015-00134, que é a proposta de alteração do Plano de Obras Consolidado da Justiça Federal para o período 2016-2019. Se todos de acordo, também vou proclamar, então, por unanimidade, a aprovação. O próximo... Acho que é esse aqui. Não, deixa eu acabar o referendo. O próximo é o número 13, é o processo CFPPN 2012-0014, é proposta de alteração e revogação do disposto na resolução CJF 211, 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao cumprimento de decisão judicial com repercussão para a União em folha de pagamento de pessoal de Justiça Federal. Se todos de acordo, eu voto, então, eu proclamo a aprovação na minuta nos termos do voto. Então, aprovado. Acabamos a... São seus acabados. Agora é a sustentação oral. Então, agora vamos... Doutor Bruno Calfati, eu peço a gentileza de aproximar da tribuna. Eu chamo a julgamento o processo no CJF PCO 2018-0021, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, com sustentação... o processo está em mesa pela Corregedoria Geral da Justiça Federal. Com sustentação oral, o doutor Bruno Calfati. Eu indago a Vossa Excelência e dispenso a leitura do relatório. Sim, senhor presidente. Dispensando, então, ministra Maria Tereza, já vou conceder a Vossa Excelência a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros do Egresso Superior Tribunal de Justiça, eminentes desembargadores conselheiros, ilustres representantes da AJUF, ilustres representantes do Ministério Público, caros colegas, senhores servidores.
Senhores ministros, senhores conselheiros, a questão é conhecida. Cuida-se de requerimento formulado pelas associações de representação de classe, a AJUF e a JUFERGES, no plano local, representando o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e pelo juiz federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Dr. Rafael Pirro. O que se postulou perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região e que foi indeferido pelo seu eminente e ilustre presidente, a quem os postulantes rendem todas as homenagens nesta assentada. Foi requerida a ajuda de custo preconizada no artigo 65, inciso 1º, da LOMAN, decorrente da remoção que houve, no caso Intela, de Angra dos Reis para o município de Nova Iguaçu, para a Vara Federal de Nova Iguaçu. Exclusivamente isso, e dentro da perspectiva da legalidade e dentro da perspectiva do que preconiza a Resolução 4 de 2008 do CJF, que assegura ao magistrado, no interesse do serviço que passa a exercer em nova sede, com efetiva mudança de domicílio, a ajuda de custo para compensar as suas despesas de instalação. É disso que se cuida. E o que, para traduzir isso, eminente presidente, e já encaminhar para o final, qual é a interpretação apresentada por esse egrégio Conselho da Justiça Federal, no caso da juíza Alessandra Bueno, também do Rio de Janeiro, em caso em tudo e por tudo semelhante ao caso concreto, tanto na perspectiva dos fatos, como das normas incidentes para a pacificação do conflito? O que disse esse Conselho da Justiça Federal em abril de 2018? Disse o seguinte, pela pena do eminente ministro Raul Araújo, então corregedor-geral da Justiça Federal à época. Em conclusão, é a mudança de domicílio que constitui a causa eficiente para a incidência da vantagem a ser percebida, abrangidos nessa sistemática todos os possíveis gastos, diretos ou indiretos, que o magistrado terá que suportar para levá-la a termo. Por outro lado, se a instalação ocorrerá ou não em imóvel já pertencente ao juiz, isso vem a ser indiferente, pois, além de não existir previsão normativa que condicione seu deferimento a tanto, a diminuição desse custo específico não repercute em todos os outros gerados pela mudança em si mesma. Portanto, senhores ministros, o que pede o requerente às associações representativas é que esse egrégio conselho repita, reafirme a sua jurisprudência manifestada aproximadamente 6 meses atrás, em abril de 2018, da mesma forma, em moldura fática, inteiramente idêntica àquela que fora submetida. Confio na procedência do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação do doutor Bruno Calfá e passo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, como eu já sei que vai haver um pedido de vista, eu vou fazer a leitura da ementa e posso fazer os esclarecimentos necessários. Eu digo que, para a concessão da ajuda de custo de instalação, exige-se tão somente a comprovação da efetiva mudança para que o benefício seja devido. A resolução do CJF número 4, de 14 de março de 2008, presume os custos da remoção e arbitra previamente um valor para o seu custeio. Nesse sentido, o precedente que foi trazido da tribuna, de relatoria do ministro Raul Araújo, que foi decidido aqui em março deste ano pelo Conselho da Justiça Federal. Entendimento que se coaduna com a regulamentação adotada pelo STJ, de acordo com a nossa resolução, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo e transporte para os seus servidores e ministros. Eu estou julgando procedente o pedido de controle administrativo, fazendo aqui apenas a menção ao fato de que o que se exige e se exigiu foi a comprovação da mudança. E o fato de residir em imóvel de propriedade da sogra não pareceu ser um fundamento suficiente para o indeferimento deste pedido, já que não se exige onde ele ficará hospedado, e sim que se comprove a mudança como, de fato,
o tribunal não, pelo menos não fundamentou com base nesta questão. Por isso, eu estou julgando procedente. Eu estou com a indicação do pedido de vista do conselheiro Thompson Flores. Não vou proclamar o resultado Senhor após presidente, o voto da... eu gostaria de proferir um voto de antecipação. Pois não. Então, ela concede, Vossa Excelência pode votar. Eu, inicialmente, gostaria de fazer uma saudação ao eminente defensor, e não pretendo demorar, e também pedir venha a Sua Excelência, o conselheiro Thompson, por proferir um voto antecipado. Mas é porque a necessidade se faz por conta das motivações que geraram esse indeferimento por parte do TRF2. E faria em breves palavras. Inicialmente, não está em jogo aqui nenhum aspecto pessoal relativamente ao juiz Rafael Felite Pirro. É um juiz sério, dedicado e trabalhador. Então, aqui não está em discussão nada que possa macular a sua honradez e honorabilidade. A discussão aqui é um problema teórico, uma interpretação técnica que o tribunal tem dado às questões. Por quê? O Rio de Janeiro é o terceiro menor estado do Brasil. É menor que o próprio Espírito Santo, com quem ele compartilha a segunda região. 20%, já falei isso, do dia do estado de São Paulo, 1/5 do estado de São Paulo. E a maioria das questões regionais se apresentam ao redor da capital. E os juízes, de um modo geral, mantêm o seu domicílio na capital. E muitas vezes, a ida até as cidades circunvizinhas, onde a sede de subseção, ela se faz com trajeto de automóvel e, quando não muito, permanece em um hotel, o que significa, de certa forma, uma maneira de não se aplicar o dispositivo que trata da necessidade de morar na sede do fórum, que é o que se espera. Mas essa questão se dilui pelo fato da sessão judiciária ser correspondente ao Estado inteiro. Mas o fato é que o pagamento de uma verba que se destina a compensar uma mudança, despesa de mudança, ou seja, caminhão, transporte de coisas, de bens, de imóveis, isso não acontece nesse local. Os juízes não se mudam de fato. Então, não é o caso específico desse juiz, já houve outro caso, eu não participei do colégio votante, mas que deveríamos considerar a hipótese de que as regiões são muito diferentes e não se compara o Rio de Janeiro com a situação da primeira região, no qual Brasília para o Oiapoque há uma distância relevante que se exige uma mudança. Mas, de fato, o que levou o tribunal a não decidir foi a falta de mudança efetiva, com gastos de mudança, o que, numa época em que nós estamos de contenção de despesa, o motivo pelo qual se faz o pagamento seria meramente formal e não substancial, substantivo, econômico, retributivo, que o Estado gostaria de reparar. E aqui não há essa preocupação. Por isso é que o TRF2 tem se mantido nessa interpretação a despeito de se tratar de um juiz de reputação indiscutível e que nós aqui rendemos as nossas homenagens. Senhor presidente, peço desculpas por insistir na votação hoje, é porque, se houve um pedido de vista, é para que haja o contraponto dos argumentos. A respeito também do voto de Sua Excelência, a conselheira, a ministra Maria Tereza, que, como sempre, muito aprofundada no voto, me deixou com a obrigação de trazer esse contraponto. Agradeço a Vossa Excelência a palavra que me foi concedida. Obrigado. Proclamo, então, o resultado, após o voto da relatora pela procedência do pedido e do voto de divergência do conselheiro André Fontes, pediu vista antecipado o conselheiro Thompson Flores. Aguardam os demais. O quarto, também da Corregedoria, é o procedimento de controle administrativo interposto pelo Sindjuf da Bahia, requerendo seja anulada a portaria 257, 24 de outubro de 2014, na direção do foro da Seção Judiciária da Bahia, na parte que estabelece critério e prazo para pagamento das indenizações de transporte oficiais de justiça pelo cumprimento de mandato. Ministra Maria Tereza, você tem a palavra. Senhor presidente, eu já disponibilizei com certa antecedência. Eu estou julgando improcedente o pedido, não há razão, a meu ver, para anular esta portaria e razão pela qual eu voto pela improcedência.
Todos de acordo? O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de controle administrativo nos termos do voto da relatora. Agora nós vamos para o processo de número 6, também da Corregedoria, ministra Maria Tereza, proposta de alteração da resolução CJF 305, a fim de prever o pagamento de honorários periciais às fundações de apoio regulamentado pela Lei 8.958, de 20 de dezembro de 94. A ministra Maria Tereza. Este, senhor presidente, trata da possível alteração da resolução do CJF 2014-00305. O assunto já é conhecido e há um outro processo que está com vista, que é o número 8, do ilustre conselheiro Carlos Moreira Alves, que trata da questão de pagamento para profissionais de perícias. Este daqui, de que sou relatora, diz com a possibilidade do pagamento, em caso de acordo com institutos federais de ensino superior ou instituições científicas e tecnológicas, do pagamento ser feito diretamente às fundações de apoio, reguladas pela Lei 8958 de 94. Como há um outro processo que é relacionado a este, e acredito eu possa haver um pedido de vista, eu só estou aqui votando no sentido de julgar procedente esse pedido em procedimento normativo para incluir um parágrafo 3º ao artigo 15 da resolução. Mas haverá um pedido de vista. Tem um indicativo de vista da ministra Maria Isabel no número 6 e no número... Não, eu não. Terezinha Caseiro. Não, é o presidente, então, Ela vai pedir sim, este e vai pedir a indicação também o de número 8, pedido de vista é da desembargadora Terezinha Caseiro. Após o voto da relatora pela aprovação da proposta de alteração da resolução do CJF 305, de 7 de 10 de 2004, pediu vista antecipada à conselheira Terezinha Caseiro. Aguarde os demais para votar. O próximo é o número 7, também relator é o conselheiro Raul Araújo, é um pedido de vista à conselheira Isabel Galotti. Senhor presidente, a divergência entre os conselheiros Moreira Alves, iniciada pelo conselheiro Moreira Alves em relação ao voto do ministro Raul Araújo, centrou-se na redefinição do conceito de colaborador e colaborador eventual, porque o ministro Raul Araújo entendeu de propor uma alteração na resolução para que pudesse também ser considerado colaborador o juiz ou servidor que fosse do mesmo órgão concedente da diária. Eu, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, eu adiro ao ponto de vista externado pelo conselheiro Moreira Alves, ao qual também aderiu o conselheiro Thompson Flores, de que o servidor ou magistrado vinculado ao órgão concedente da diária não é estranho ao conceito de colaborador nos termos em que vem sendo adotado tanto na legislação como em atos normativos do CNJ e do TCU, mas a questão que buscou ser remediada pelo eminente conselheiro Raul Araújo foi possibilitar que o servidor ou magistrado vinculado ao órgão concedente da diária recebesse a diária e as passagens quando afastado de sua sede, embora recebendo também gratificação por encargo de curso ou concurso. E esse escopo é atingido com o inciso 4º que o conselheiro Moreira Alves propôs introduzir no artigo 2º e, portanto, eu adiro a esse voto e também as alterações que serão propostas por Sua Excelência o conselheiro Moreira Alves, algumas alterações de redação e, sobretudo,
que o valor da diária para acompanhante ou dependente seja idêntico ao da diária estipulada para o respectivo magistrado ou servidor, porque não penso que esteja em consonância com a estrutura de regulamentação dessas diárias, que elas não tenham em mira a posição do titular, o magistrado ou o servidor, mas que devessem observar o valor atribuído para outro servidor administrativo, ou seja, se está acompanhando ou é dependente de um magistrado, o valor da diária me parece coerente que tenha por norte o valor da diária do titular. Portanto, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Carlos Eduardo Moreira Alves com as retificações feitas na data de hoje por Sua Excelência. Eu sacrifiquei um pouco a lógica aqui. No final das contas, quem tinha que votar primeiro, porque tinha uma pequena retificação, era o ministro Moreira Alves, o conselheiro Moreira Alves, que a ministra Isabel está acompanhando. Mas ela já explicou as modificações do voto dela. Então, vamos considerar o voto dele proferido em primeiro lugar, a ministra Isabel acompanhando, porque já explicou as modificações, me indicaram que acompanha a relatora, os ministros, os ministros Paulo de Tarso Severino, Antônio Carlos Ferreira, e o conselheiro Thompson Flores retifica seu voto para acompanhar também integralmente o conselheiro Moreira Alves. Agora, há uma indicação... O relator vai ficar sendo, penso, o conselheiro Moreira Alves, porque o relator originário era o ministro Raul Araújo. Não, agora será o conselheiro Moreira Alves pela divergência. E aqui há um pedido de vista do conselheiro André Fontes, que eu estou deferindo. Senhor presidente, pela ordem, eu acabei de receber aqui uma cópia, uma versão escrita nova com as modificações, e eu acho que as diferenças que eu defendia não são inconciliáveis. Exatamente. E eu vou voltar atrás, se você nos permite, eu vou acompanhar a maioria, sem que isso macule de qualquer maneira a minha convicção. Acho que na adesão eu estaria, no geral, acompanhando a orientação que parece mais adequada. Eu estou acompanhando, então, o relator. Então, Vossa Excelência também acompanha o conselheiro Moreira Alves, a desembargadora Terezinha Casé. Também acompanho. Também acompanha, o desembargador Manuel Oliveira Ratti, conselheiro. Também acompanho, eu também acompanho, e aqui não vota a conselheira Maria Tereza, em razão do seu antecessor, seu relator da matéria. Então, proclamo o resultado, prosseguindo o julgamento, após a verificação parcial do voto do conselheiro Carlos Moreira Alves, que apresentou o voto vice-complementar, e os votos da conselheira conselheiros Isabel Galotti, Thompson Flores, Paulo de Tarso Severino, Antônio Carlos Ferreira, e aí todos os demais acompanharam. E os demais conselheiros, todos acompanharam acompanharam o conselheiro Moreira Alves para aprovar a resolução por maioria, vencido o relator originário, não relator para o... E relator para a COD será o conselheiro Moreira Alves. Agora é o número 7. O número 8. Esse aqui já foi o 7, né? Outro pedido de vista da o número 8 era também da relatoria do conselheiro Raul Araújo. O conselheiro Moreira Alves trouxe um voto que divergia no empate, em consonância com o que nós acabamos de votar, exato? O número 8, como já foi esclarecido pela eminente ministra Maria Tereza, um dos aspectos dele abarca o do número 6, que o número 8 diz respeito a uma proposta de alteração da mesma resolução que dispõe sobre o pagamento de honorários periciais. Nesse número 8, houve um voto de vista anterior ao do eminente conselheiro Manuel Erhardt. Sua Excelência divergiu do eminente relator, ministro Raul Araújo, tão somente em um dos 4 pontos
que foram colocados pelo eminente relator, ou seja, a divergência de Sua Excelência se colocou na alteração do artigo 28 da referida Resolução 305/2014. Eu estou acompanhando o mesmo posicionamento da divergência. Também eu entendo que se deva rejeitar a proposta de alteração do artigo 28, tal como formulada pelo eminente relator. Só estou fazendo um acréscimo ao voto divergente para sugerir que a área técnica aprofunde estudos sobre esse artigo 28, de modo que ele possa ter uma alteração futura, mas que essa alteração permita a flexibilização, inclusive do valor mínimo dos honorários periciais, quando nós tivermos algumas circunstâncias que são comuns, pelo menos na primeira região. Por exemplo, várias perícias realizadas em um grande número por um mesmo profissional em determinado espaço de tempo, ou mesmo peritos que se utilizam das instalações da Justiça Federal para realizar as suas perícias, de modo que, em hipóteses como essas que eu enunciei exemplificativamente, nós possamos ter uma otimização no orçamento dessa rubrica, mediante a flexibilização do valor mínimo, que fica pequeno quando é para um caso, mas que se multiplica quando são vários semelhantes. Então, o meu voto de vista é nesse sentido. Ok, então, há uma indicação de pedido de vista da conselheira Terezinha Caserna. Eu proclamo o resultado, prosseguindo o julgamento, após o voto do conselheiro Moreira Alves, acompanhando o relator, pediu vista antecipada da conselheira Terezinha Caserna. Aguardo os demais. O próximo é o número 9, é o processo de resolução que dispõe sobre o cumprimento do artigo 5º da Lei 8666, referente à observação da ordem cronológica dos pagamentos das obrigações da União, relativa ao fornecimento de bens, às locações, às realizações de obra e à prestação de serviço no âmbito da Justiça Federal. O relator é o conselheiro Carlos Moreira Alves. Senhor presidente, esse é bem simples, foi disponibilizado previamente aos colegas, não há nenhuma questão controvertida de natureza jurídica e as proposições técnicas foram todas examinadas pela área técnica, não há divergência quanto a conteúdos, foram inclusive objeto de análise e consideração pelos tribunais regionais federais e, por essa razão, eu estou manifestando-me pela aprovação da minuta de resolução que também está disponibilizada no processo. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de resolução nos termos do voto do relator. Agora é o número 10. O 10 é uma consulta acerca da incidência do imposto de renda na fonte sobre a correção monetária e os juros de mora referente a pagamentos em atraso de valores do próprio exercício ou de exercício anterior. Relatoria do conselheiro André Fontes, mas está com pedido de vista da conselheira Terezinha Caserta. Eu estou basicamente acompanhando o voto do conselheiro André Fontes, no sentido de que haverá incidência de imposto de renda sobre correção monetária e juros quando o principal seja tributável e quando não ocorrerá a incidência, independente de serem valores referentes ao próprio exercício ou exercícios anteriores. Aqui é uma indicação de vista, de pedido de vista antecipado do conselheiro Moreira Alves, que fica deferido. Proclamo o resultado, prosseguindo o julgamento, após o voto da conselheira Terezinha Caserta, acompanhando o relator, pediu vista antecipado do conselheiro Carlos Moreira Alves, aguardam os demais. O 11º processo é o processo CJF PES 2018-00108, requerimento do servidor Roberto Perlim Fonseca,
do quadro pessoal do CJF, solicitando a suspensão da análise da tramitação do seu pedido de migração para o regime da Previdência Complementar, instituído pela Lei 12.618, 30 de abril de 2018. Vou chamar para julgamento conjunto o 12º também, que é o requerimento do servidor José Serino da Silva Júnior, do quadro pessoal do Conselho de Justiça Federal, solicitando o cancelamento do protocolo de sua adesão ao regime de previdência complementar instituído pela Lei 12.618. O conselheiro o relatoria do conselheiro Manuel de Oliveira Errati. Tem a palavra. Ambos os processos tratam de pedidos de servidores que aderiram ao regime de previdência complementar e, no entanto, postulam a retratação do que fizeram. Estudando a matéria, observei que a legislação, os atos normativos editados em torno do assunto, todos estabelecem a irretratabilidade da opção realizada pelo regime de previdência complementar. Na verdade, não poderia ser diferente, sob pena de instituir-se uma situação de insegurança no que tange à própria migração de regime. Então, por tais razões, em ambos os processos, o meu voto é pelo indeferimento do pedido de retratação, entendendo que isso é um ato potestativo e, uma vez que houve a manifestação de vontade, não se tem mais como retratar-se. Em ambos os casos, voto pelo indeferimento. Alguma divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de desistência de migração para o regime de previdência complementar, nos termos do voto do relator. Resultado tanto para o 11 como para o 12. Não tendo mais processo em pauta, nenhum assunto a discutir, eu quero aproveitar a oportunidade, primeiro, para agradecer a participação dos conselheiros deste Conselho, os ministros aqui presentes, ministro Paulo de Tarso, ministra Maria Tereza, corregedora, que parabenizo pelo brilhante trabalho que vem exercendo na corregedoria, ministro Paulo de Tarso, aqui eu parabenizo pelo grande trabalho que vem fazendo também na TNU. A propósito, gostaria de noticiar, já anunciei a ministra Maria Tereza, já foi aprovada a lei, no Congresso a lei que regulariza, que institui o vice-presidente do tribunal como corregedor do Conselho da Justiça Federal. Nós tínhamos construído isso por interpretação, mas já temos a lei que organiza, cria a figura do vice-corregedor, está submetido à sanção presidencial, que deve sair logo. Então, ficamos numa posição de maior conforto jurídico. Quero agradecer a participação dos meus pares também, da ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, o mais novo integrante do Conselho, né? Ministra Maria Isabel, pela colaboração muito importante aqui nas relatorias, sobretudo da ampliação dos tribunais, e a participação indispensável, frutífera e sempre cordial e sempre participativa dos senhores presidentes. E aqui eu começo com a primeira região, o conselheiro Moreira Alves, a segunda, o conselheiro André Fontes, a terceira, Terezinha Casé, senador 34, senador Thompson Flores. Não poderíamos deixar de destacar o ótimo diálogo, a ótima colaboração que vem prestando a JUF, e aqui muito bem, primeiro representada pelo doutor Veloso e agora pelo doutor Fernando Mendes, que tem trabalhado muito junto ao Congresso Nacional para aprovação das leis, das resoluções, das normas de interesse da magistratura federal. Também não poderia deixar de passar em aula a participação sempre ativa e colaborativa, tanto do Ministério Público, que aqui eu tenho o prazer de trabalhar com um amigo pessoal, doutor Aurélio Rios, sua habitual gentileza e conhecimento soma muito neste Conselho, e da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje aqui, representado pelo doutor Jacques Veloso, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço a presença e transmito à Ordem, ao Conselho da Ordem, a nossa gratidão pela
participação aqui sempre cordial e ativa ao longo deste ano de 2018. Bom, nós não teríamos esse sucesso, não teríamos esse trabalho tão frutífero não fosse a participação dos nossos funcionários, tá? Todos os funcionários do Conselho da Justiça Federal. Então, quero agradecer os funcionários, quero agradecer a participação de todos que colaboram, que organizam, dos funcionários da Corregedoria, dos funcionários da administração, os nossos diretores. Aí nós temos o Gustavo pelo orçamento e a Márcia pela administração, e a nossa nova secretária-geral, a juíza federal Simone Lemos. Muito obrigado a vocês pela disposição, pela organização. Senhor presidente, antes de que Vossa Excelência termine, eu gostaria depois de um minutinho só. De falar também, né? Sim. Não tem problema. E também quero agradecer, eu falei em OAB, mas se tem um local onde a participação dos advogados é sempre bem-vinda e é sempre cordial, é aqui neste Conselho. Então, saúdo também individualmente os advogados que participam aqui, os juízes que costumeiramente aqui frequentam, né, os interessados, pedir a Deus, né, embora o Estado seja laico, o povo brasileiro é cristão, 99%. Ou é católico, ou é evangélico, mas, e mesmo os muçulmanos reconhecem Jesus Cristo como um profeta e tem um capítulo ao Corão de devoção à Virgem Maria. Portanto, quando eu digo que o povo brasileiro é cristão, eu posso dizer que tirando os agnósticos, quase praticamente 100% cristão. Que Deus nos ilumine para 2019, nós possamos trabalhar com afinco e melhorar o desempenho da Justiça Federal, não a bem do nosso conforto, mas a bem da eficiência e da qualidade da prestação judicional devida ao povo brasileiro. Então, muito obrigado a todos. A ministra Maria Tereza vai falar e, logo a seguir, todos aqui estão convidados para um coquetel de confraternização que vamos realizar no hall do auditório do primeiro andar, aquele prédio redondo. Então, gostaria de deixar cumprimentos e conversas lá para o hall, para a gente sair daqui e poder comemorar. Agora vamos ouvir a nossa corregedora, Maria Tereza. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de estar aqui e a presidência exercida por Vossa Excelência, pelo menos no período em que aqui estamos, Vossa Excelência na presidência e eu na corregedoria, tornando os trabalhos céleres e discutindo questões atinentes à Justiça Federal e tornando este ambiente muito gostoso para trabalhar. Gostaria muito de agradecer a presidência de Vossa Excelência e acredito que eu falo em nome de todos os colegas que compõem este conselho. Eu gostaria de agradecer, em especial, todo o carinho e dedicação do ministro Sanseverino na TNU. Sem a colaboração e a presença de Vossa Excelência, certamente não conseguiríamos avançar nesse trabalho, que é bastante árduo, da corregedoria, e a colaboração e a presença de Vossa Excelência na TNU, tenho certeza, decorrido o tempo que Vossa Excelência ainda permanecerá conosco, tornará este trabalho excepcional, em dia, da TNU, e eu só tenho a agradecer do fundo do coração todo o trabalho e auxílio que Vossa Excelência tem prestado, aos meus dois colegas de conselho, o ministro Isabel e o ministro Antônio Carlos, que também sempre presentes aqui no conselho, e na ajuda que certamente sempre precisarei de todos, de Vossa Excelência e de todos os colegas, para o exercício deste mistério, junto com a vice-presidência do tribunal. E aos demais conselheiros que aqui se fazem presentes, obrigado por toda a sua colaboração e presença, como já foi dito pelo ministro Noronha, e pela paciência com essa corregedora que está iniciando o seu trabalho aqui no CJF. Muito obrigada e desejo a todos, obviamente, um ótimo Natal e um excelente Ano Novo. Somos nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. Eu vou corrigir, esqueci de saudar o Manuel Errarte, da 5ª Região.
sempre querido amigo, talvez o mais paciente de todos nós nesse conselho. A sua participação foi muito enriquecedora, muito madura e muito querida aqui neste conselho. Então, ministro, se me permite, senhor presidente, só para, mais uma vez aqui, anunciar as datas das inspeções para o ano de 2019. Na primeira região, o período será de 6 a 17 de maio, na quarta região, de 12 a 16 de agosto, e da quinta região, de 21 a 25 de outubro. Muito obrigada. Então, essa é a boa notícia, a data da inspeção. Da data. Eu gostaria, alguém quer fazer uso da palavra antes de eu encerrar? Não havendo, então, eu reitero meus agradecimentos e declaro encerrado os nossos trabalhos. Muito obrigado pela presença de todos.